Bom dia, feliz sexta-feira. Finalmente a sexta-feira chegou, né? A gente está aí encerrando essa primeira semana da série de vídeos devocionais. Aquele vídeo que você assiste aí, se preparando para trabalhar, se preparando para estudar, se preparando para os afazeres do seu dia ou, dependendo da hora que você vê, antes de dormir, para incendiar o seu coração de alguma forma. Estou muito feliz de gravar essa série, estou muito feliz de finalizar isso primeiro, espero que tenha alcançado o seu coração. Espero que de alguma forma tenha feito sentido para você e convido você a compartilhar essas mensagens curtas, rápidas, mais profundas com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas. Eu quero finalizar com um dos meus textos favoritos, que é Filipenses 2. Filipenses 2, pelo menos a primeira parte ali do capítulo, ele é um grande lembrete do código de conduta que Jesus tinha. E acredito que para a nossa vida cotidiana faça todo sentido. E diz assim, Filipenses 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu quero focar nesses primeiros versos que a gente leu aqui, porque nós, ser humano, né? Nós, seres humanos, temos a tendência a nos apegarmos a muitas coisas. Nos apegarmos à nossa reputação, nos apegarmos aos nossos títulos, aos nossos cargos, aquilo que as pessoas acham de nós, nos apegar às opiniões alheias. Jesus tinha um modo de viver diferente. Jesus, sendo o próprio Deus, não era um tipo de Deus, não era um semideus, não era um profeta. Jesus era Deus em forma humana. Deus em forma humana. O Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Esse era Jesus. Se tinha alguém que tinha motivos para se apegar a algo, era ele, sendo o próprio Deus. Mas o texto é claro em dizer que a nossa atitude, ou seja, o nosso sentimento, não apenas a ação exterior, porque você consegue fazer coisas boas com o coração podre, tá? Você consegue aí frequentar a igreja, você consegue desenvolver ministério com o coração podre, consegue. Mas que a nossa intenção, quando o nosso sentimento é o mesmo de Cristo Jesus, então é algo bem mais profundo. E qual era o sentimento, quais eram as intenções de Jesus? Que era, mesmo sendo Deus, ele não achou que o fato de ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. Não só isso, ele não só se apegou, mas ele constantemente se esvaziava de si mesmo. E mais ainda, o texto desce ainda mais profundo. Humilhou-se a si mesmo. Em determinado momento, os discípulos estão todos reunidos. Ele, do nada, pega uma toalha, pega um balde com água e começa a lavar os pés de cada um. Aquilo era um símbolo de profunda humildade, de profunda servidão, um cumprimento daquilo que ele dizia: eu vim para servir e não para ser servido. Vale lembrar que naquela época as sandálias eram abertas, então misturava poeira com, às vezes, restos de animais. E Jesus lavando com as próprias mãos os pés daqueles homens iletrados. E muitas das vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas, deixamos de fazer algo por medo daquilo que vão pensar, ou criamos conflitos de interesses no nosso trabalho, no nosso meio, na nossa família, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, apegados a tantas coisas, apegados aos próprios gostos, sabe? E Paulo faz um convite, ele relembra nós, dizendo assim, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Esvaziem-se de si mesmos, sejam preenchidos pelo Espírito Santo, sejam transbordados pelo Espírito Santo. Engraçado lembrar que Jesus diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando eu esvazio de mim mesmo, eu gero espaço para o Espírito Santo. E aí, amar aquela pessoa
que te persegue há tanto tempo deixa de ser uma tarefa impossível para se tornar algo que o Espírito faz através de mim. Sabe aquela pessoa que te persegue? Sabe aquela pessoa que você sabe que fala mal de você? Existe um mandamento de Jesus que é amá-la, amar os seus inimigos, orar por quem vos persegue. Só que isso dentro da nossa própria natureza é impossível. Mas quando nós nos esvaziamos de si mesmo, abrimos espaço para o transbordar do Espírito Santo, então a nossa atitude se torna a mesma de Cristo Jesus. A gente faz o bem sem falar que está fazendo bem, sem proclamar aos quatro cantos que estamos fazendo bem. Nós fazemos o bem, nós fazemos coisas boas, nós fazemos boas obras, sem precisar de aplauso, sem precisar de reconhecimento. Nós nos entregamos ao nosso próximo, sem expectativas de retorno. Porque Cristo já se entregou por nós. Que hoje seja um dia de completa entrega, desinteressada. Que o seu dia seja abençoado. E que você leve isso para o seu coração e para a sua mente. Um bom final de semana.